Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso Lógica de Programação utilizando Python. Meu nome é Mariana Flávio e hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição, o loop for. Finalmente chegamos nele, ele que é muito utilizado na programação, tá? É importante, por quê? Porque ele ajuda a automatizar as nossas tarefas. Sabe aquelas tarefas repetitivas que a gente tem que fazer várias e várias vezes? Então, o loop for tá aí para isso, tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma variável, que é uma sequência, e essa sequência a gente vai ali, a elemento dela, aplicar ela numa condição que está dentro do meu loop for. Não entendeu? Bora desenhar. Temos aqui a sintaxe do Python do loop for, tá? For em inglês significa para, tá? Então, para a variável a, que pode ser qualquer nome, tá? Aqui eu estou declarando a variável a. Pode ser a variável i, pode ser a variável planta, pode ser a variável que você achar melhor dar um nome, tá? Dentro de uma sequência. O que pode ser essa sequência? Uma lista, uma tupla, um dicionário, um conjunto, uma string, qualquer tipo de sequência, tá? Que contenha elementos que estão sendo indexados, eu consigo atribuir elemento a elemento para essa minha variável a aqui. Essa variável, ela vai ser utilizada dentro das minhas condições. O nome dessa variável, a gente fala que é variável de iteração. O que significa iterar? Significa repetir. Então, eu vou atribuir valores à variável a várias vezes a cada repetição. Então, essa variável a vai aparecer aqui várias vezes nas minhas condições, só que com valores diferentes a cada repetição. Então, para a que está na posição específica ali da sequência, faça as condições, tá bom? A gente vai ver melhor ali no nosso Google Colab, tá? É importante você abrir o Google Colab e ir praticando, testando. Eu vou passar esse Colab aqui para vocês também para ajudar. Eu só queria que agora, nesse primeiro momento, vocês forem fazendo mais independente, tá? Ou tentando mais por vocês, tá? Mas ao final desse curso básico aqui, eu vou deixar disponível, tá? Então, temos aqui a estrutura do loop for. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Então, eu declarei a variável chamada frutas e atribuí a essa variável uma lista de strings. Tem a string maçã, string banana, string laranja. Então, para a variável fruta, tá vendo? Eu estou declarando outra variável. Tem a variável frutas, que é uma lista, que é a minha sequência, e tem a variável fruta, que é a fruta que está contida dentro da minha lista de frutas, tá? E a minha condição aqui do meu loop for é ele imprimir, ele mostrar na tela o que está atribuído àquela variável ali, fruta, tá? Então, na primeira repetição do loop for, a minha variável iterável, né, a minha fruta, vai atribuir a essa variável a primeira posição da sequência frutas, tá? Então, a primeira posição na sequência frutas é a string maçã, tá? Então, na primeira repetição, vai ser atribuída a string maçã à variável fruta, tá? E aí, nessa primeira repetição, fruta vai ser imprimida na tela. Se você ver, a primeira resposta aqui do meu loop foi maçã. Aí, uma vez que foi feita, atendida essas condições, o loop vai lá e verifica a próxima posição da minha sequência, que no caso é a string banana, tá? Ele vai atender as condições, que é imprimir na tela a string banana, e aí vai olhar novamente a minha sequência, tá? Até terminar todas as posições ali da minha sequência. Existem maneiras de interromper a minha repetição. A gente vai ver mais pra frente nessa aula, tá? A gente consegue interar a lista ali, que eu fiz a lista de frutas. Aqui a gente também tem uma lista de números. Declarei a variável números e atribuí uma lista de 1 a 5, tá? E aí a mesma lógica anterior, eu estou vendo elemento a elemento que está dentro da minha lista números, tá? Eu consigo fazer isso com uma string. Lembra que a string é uma sequência de caracteres, então eu consigo
ver caractere a caractere dentro ali da minha string. Aqui eu segui a mesma ideia, tá? A mesma lógica das listas anteriores, só que agora eu estou lendo posição a posição da minha string. Então, eu primeiro imprimi a letra P, depois a letra Y, depois a letra T. A cada repetição até o final da minha string, tá? Então, a gente consegue ali usar a função range, que a gente viu na última aula, tá? Essa função range, ela vai me gerar uma sequência. Aqui ela me gerou uma sequência de 0 a 5, tá? Se quiser relembrar, não lembra como que funciona a função range? Volta lá na última aula, que você vai entender rapidinho, a aula é rapidinho, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Ali, anteriormente, eu estava declarando as variáveis com uma lista, com uma tupla. E agora, eu estou não precisando declarar porque eu tenho a função range para criar essa sequência para mim, tá? Então, cada elemento da minha sequência vai ser atribuído ali a minha variável iterável i, tá? Eu consigo especificar o início e passo, também isso é específico aqui da função range, tá? Na última aula. Consigo iterar em ordem decrescente, então, mesma coisa que a gente viu aqui também na última aula, usando um valor negativo. E eu consigo ter controle de fluxo com loop for. Lembra que eu falei que a gente consegue encerrar a repetição no meio... a repetição não, o loop, né? No meio do processo. Então, a gente tem a condicional if, tá? Eu determino uma condição e se ela for atendida, caso ela seja verdadeira, eu posso usar a palavra break para quebrar esse loop for, sair desse loop. E aí eu não termino a minha sequência, tá? Essa condicional if também é uma estrutura, tá? Que a gente vai estudar, sem ser a próxima aula, a próxima aula a gente vai abordar a estrutura while, que também é uma estrutura de repetição, tá? Mas por enquanto foca aqui. For e in range, dentro da minha sequência, que vai de 0 até 9, lembrando, tá? Que o fim é exclusivo. Se essa minha variável for igual a 5, faça. Aí a condição é quebre a repetição, quebre o loop, saia do loop, tá? Enquanto o i não for igual a 5, ele vai estar printando ali o que está atribuído dentro do valor de 5. Ó, dentro da variável i, tá? Então, se você ver, a sequência vai de 0 até 9. Aí ele vai imprimir 0, aí no próximo loop 1, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 4. E aí o próximo, o i recebe, é atribuído o número 5 para a variável i. E aí, quando ele é atribuído, ele entra na condição do if, do se i for igual a 5, isso é verdadeiro, então break, saia do loop. Básico, tranquilo. A gente também tem como pular para a próxima iteração. Aí, ao invés de eu quebrar, né, sair do loop, eu posso só pular aquela informação, usando a palavra, né, a função aqui, o método continue, tá? Então, for i in range 5. Então, para a variável i dentro da sequência de 0 até 4, se i em algum momento for igual a 2, você pula, você continua a repetição para o próximo elemento, tá? Não faz essa. Caso ele não seja igual a 2, você printa o que tiver atribuído ali na minha variável i, tá? Tá vendo? É uma conversa. É uma conversa com a programação, muito bom. Uma hora vocês pegam um jeito com isso. A gente também tem a condicional else, que a gente vai ver na aula ali de condicionais, que é o if, o else, o if. Enfim, vamos lá. O else, ele vai executar uma condição assim que o meu loop for terminado. Então, se você ver, eu criei o loop for aqui com uma sequência de 0 até 2 e ele vai me printar ali de 0 até 2. Else em inglês significa também. Então, também faça essa condição.
Então, para a variável i dentro da minha sequência de 0 a 2, imprima tudo que tiver ali dentro do i. E também, assim que você terminar essa condição, imprima a string loop concluído. Lindo, sopinha de neném manhoso isso aqui. A gente tem aqui a interação em diferentes estruturas de dados. Então, como a gente viu, a gente pode fazer essa iteração, essa repetição usando listas. A gente pode usar a mesma lógica para tupla e também para dicionários. Para a gente identificar as chaves do dicionário, a gente bota for, aí a minha variável iterável, que aqui eu chamei ela de chave, dentro do meu dict, que é o meu dicionário. Aqui ele vai retornar as chaves do dicionário, tá? Se eu quiser ver os valores, eu uso a função values, tá? Values, abre e fecha parênteses, tá? Aí aqui ele vai me retornar tudo que está dentro do meu dicionário de valor. Eu também tenho como iterar sobre os dois, tanto a chave quanto os valores, usando a função items, tá? Que é o itens, tá? Tranquilo. Como a gente viu, a gente consegue fazer essa repetição ali também com a string, né? Que é a sequência de caracteres. E a gente tem a função enumerate, que assim como a função range, a gente viu na última aula, tá? Aqui ele é utilizado para fornecer os índices da minha sequência, tá? Eu consigo enumerar cada elemento da minha sequência. Tem uma função também que eu não cheguei a comentar com vocês, que é a função zip. Essa função zip, ela ajuda a gente a combinar as nossas variáveis, tá? Então, eu consigo ali combinar as variáveis. Eu declarei aqui a variável nomes, tá? Que é uma lista com 2 strings, e a variável idade, que é uma lista com 2 inteiros, tá? Então, for, primeira variável iterável nome, vírgula, segunda variável iterável idades, dentro do que está zipado, do que está combinado ali. Então, o que foi combinado? Que a minha variável nomes, que é a minha lista, vai ser a primeira posição ali das minhas variáveis, vírgula, a segunda posição das minhas variáveis vai ser a minha variável que foi declarada idade, tá? E aí ele vai ler essas duas sequências ao mesmo tempo. Matou, acabou, fácil. E aí agora eu vou trazer algumas aplicações simples, só para a gente ver mais ou menos como que a gente consegue utilizar o loop for, tá? Inúmeras coisas que a gente consegue fazer. Sabe, depois que você pegar a lógica, você consegue resolver vários problemas, vários cálculos, várias automações que você consegue fazer com ele, tá? Então, eu vou mostrar os mais simples aqui. A gente tem a primeira, que é a soma de números. Então, eu tenho uma variável declarada ali chamada números, que é uma lista de 1 a 5, e eu declarei a variável soma, que eu atribuí o valor 0, o inteiro 0 a essa variável. Ah, mas por que eu estou declarando a variável? Porque eu estou dizendo para o computador qual é o tipo dessa variável, tá? Porque uma vez que ele entra na condicional e eu não declarei, ele não consegue reconhecer o que eu vou fazer ali, entendeu? Vai pegar com jeito, eu sei, tá? Então, eu declarei a variável soma igual a 0 e iniciei meu loop for para a variável número dentro da minha lista números. Faça. Aí, qual é a condição? Ele vai declarar uma variável chamada soma, tá? Que eu já sei antes de entrar no meu loop for que é um inteiro, tá? Ele vai declarar essa variável soma e dizer igual a soma, igual a ela mesma, mais o valor que foi atribuído à variável iterável número, tá? Então, soma é igual a 0 e a primeira posição da minha sequência é o número 1 que foi atribuído à variável números. Então, vai ser 0 mais 1, tá? E aí, vai guardar essa informação na memória dentro da variável soma. Aí, ele vai executar a segunda repetição do loop. Agora, soma não é mais 0, soma é igual a 1.
e o número não é mais 1. Agora ele vai ser igual à segunda posição da minha lista, que é o número 2. Então, soma agora vai ser 1 mais 2. Então, soma vai receber a soma entre ele mesmo e o que foi atribuído a 2. Então, ao número, que vai ser 1 mais 2, tá? E aí ele vai fazer essa soma até terminar a minha lista. E aí, somando isso tudo, quando ele terminou de realizar essa soma, agora fora do looping, se você ver, lembra da indentação que eu falei na primeira aula, na segunda aula, na verdade? Quando ele está indentado ali, ó, eu tenho meu loop for, 2 pontos, e aí eu indento, eu faço uma tabulação para o meu loop for. E aí, quando ele está tabulado, eu sei que tudo que tiver ali tabulado certinho vai estar dentro do meu loop for. No momento que eu tirar essa tabulação, né, quando eu sair desse loop for, eu vou voltar ao mesmo nível que foi iniciado o meu loop for. Se você ver aqui, ó, o print tá exatamente aonde começou a palavra for. Se você ver os anteriores, aqui ó, eu tenho for, nome, idade e tal, 2 pontos. O meu print tá aqui ó, tabulado, tá num segundo nível dentro do for, tá? Isso aqui é a indentação. Então, aqui ó, depois que ele fez a soma, toda essa repetição, ele saiu do loop, voltou para o primeiro nível e apresentou, imprimiu o que foi gerado a partir dessa soma, tá? E se você ver aqui o resultado, soma é igual a 15. Isso aqui é bom demais. Tá? Vamos lá. A gente consegue filtrar dados, já que é uma maneira diferente da gente usar o loop for, tá? Eu tô trazendo isso aqui um pouquinho mais avançado, mas é super simples. Ao invés da gente estruturar o loop for todo indentado, a gente consegue estruturar ele, uma vez que as condições sejam simples, tá, pessoal? Uma vez que as condições sejam simples, a gente consegue escrever o loop for em uma só linha. Ai, Python. Difícil fazer isso em outras linguagens, tá? Mas vamos lá. Eu declarei a variável valores e atribuí a ela uma lista de 1 a 5. E aí, eu vou declarar, você tá vendo que eu abri ali, ó, eu tô declarando a variável pares e atribuí a ela, se você ver, o meu loop for tá dentro de uma lista. Tá vendo que eu abri e fechei colchetes aqui e o loop for tá dentro disso? Então, tudo que for retornado de resultado do meu loop for vai ser uma lista. Ai, muito bom, tá? Então, se você ver V, que é o meu valor retornável, a minha variável que vai ser retornada, tá? V para a variável V, então ele vai retornar V. Tudo que tiver dentro ali que foi atribuído a V, ele vai retornar esse valor, tá? Então, retorne V para V dentro da minha lista de valores, se aí tem uma condição, se a condição de que V, uma vez que for dividido por 2, o resto for igual a 0. Analisa que a matemática aqui é super básica, tá? Se eu tenho um valor dividido por 2 e o resto dele for igual a 0, então esse meu valor é um número par. Pegou? Entendeu? Então, a minha condição aqui é que todas as vezes que o meu valor que foi atribuído à variável V tiver o resto da divisão por 2 igual a 0, ele vai ser um par. Então, eu quero ver os números pares da minha lista. Pegou? Para que é essa função aqui, esse loop for? Então, retorne todos os valores V para os valores V que estão dentro da minha lista valores, se esse valor V tiver o resto da divisão por 2 igual a 0. Gente, isso aqui é um salvador de vidas. E aí, depois que você fizer isso, né, depois que eu atribuir esse resultado no meu loop for para minha variável pares, eu quero ver, imprima o que está dentro.
da minha variável pares. Lembra que eu declarei a variável valores, que vai de 1 a 5? Eu quero só os valores que são pares. Quais são os valores que são valores pares? São divisíveis por 2, tá? Que está dentro dessa lista. É só o número 2 e o número 4. E aí você vê, ele me retornou o número 2 e o número 4. Muito lindo isso aqui, cara. Meu Deus do céu. E a gente também, bora pro próximo. A gente também consegue criar novas listas, tá? Então a gente tem aqui uma lista que eu declarei de 1 a 2, de 1 a 3, tá? E aí eu uso a mesma ideia do loop for em uma linha só, tá? Eu estou declarando a variável quadrados e atribuindo ela o resultado no meu loop for dentro de uma lista, tá? Então aqui eu estou criando outra lista usando a minha lista, tá? Usando a minha sequência que eu declarei ela como a lista, como a variável lista, tá? Então, vamos lá. X elevado ao quadrado elevado a 2. Lembra que potência, tá? Você elevar esse valor a determinada potência, eu uso 2 asteriscos. Então, x, a minha variável iterável x, elevado a 2, onde x para cada x que está dentro da lista, tá? Então, a lista tem vários elementos e x vai receber cada elemento de acordo com o loop for. E aí, para cada elemento desse, ele vai retornar, aqui ó, essa é a condição, ele vai retornar o quadrado desse valor. E aí, depois que ele faz esse loop, ele vai atribuir dentro dessa lista e atribuir aqui a variável quadrados. Aí vai printar quadrados. O que está dentro do quadrados? O quadrado, tá? Os valores elevados a 2. Então, eu tenho a minha lista 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí eu elevar esse valor ao quadrado, quer dizer que 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, e 3 elevado a 2 é 9. E aí que resolvido, feito. E é isso, entendeu? Esse é o loop for, essa é a estrutura do loop for. Aqui a gente está para ver o que a gente pode fazer com a estrutura e entender ela, mas você só vai conseguir aprender se praticar, tá? Segue a dica, entenda a estrutura e aplique, tá? Faça os seus projetos. E é isso. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, pessoal, deixa nos comentários. Estou aqui para ajudar, estou fazendo esse curso porque eu quero que você consiga programar, tá? Porque as pessoas ficam perdidas, é muita informação, tá? E é basicamente entender a lógica e praticar. Deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, se inscreve no canal. Eu preciso que vocês me mostrem que têm interesse em continuar aprendendo, que isso é importante aqui para vocês, tá? Eu tô trazendo um negócio um pouco mais diferente do que se tem aí. Você vê um monte de projeto, projeto em Python, vamos fazer projeto em Java e tal. Você não aprende a andar de primeira, você engatinha, você entende seu corpo, entende a lógica de como que funciona andar. Aqui é a mesma coisa, você tem que entender a lógica de programação, tá? Então, não deixa de comentar se tiver dúvida, não deixa de se inscrever para continuar publicando aqui os vídeos e também curte o vídeo, tá? Beijos!